Agora numa conversa com a professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia, a Flávia Loz de Araújo. Flávia, seja muito bem-vinda aqui à nossa programação mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Carol. Flávia, para a gente começar aqui esse nosso bate-papo, no fim das contas, quais são os objetivos de Donald Trump com relação à Venezuela, Flávia? Os objetivos alegados são o combate ao narcotráfico. E lembrando que isso já apareceu outras vezes na política externa americana, inclusive na década de 90, começo dos anos 2000, a gente já teve alguns planos ou iniciativas dos vários governos dos Estados Unidos aqui para a região andina de combate ao tráfico de drogas e principalmente a exportação dessas drogas para território americano. E agora, Donald Trump coloca o tráfico de drogas como narcoterrorismo e diz que o principal objetivo, então, dessa ação militar, que por enquanto é marítima, né, em ataques a navios venezuelanos próximos à costa, que o objetivo seria combater o narcotráfico. Porém, a gente sabe que tem outras questões políticas e até econômicas envolvidas, como o fornecimento de petróleo. Com tudo isso, o Donald Trump tirou as sanções, então os Estados Unidos continuam comprando petróleo da Venezuela, o principal produto de exportação da Venezuela, mais de 90% das exportações. Então, existem interesses aí que não estão claros, não estão na mesa. E a gente sabe também que o Donald Trump cortou as negociações diplomáticas, os canais oficiais de conversa com o governo de Nicolás Maduro. Então, a gente não sabe, por exemplo, se essas últimas declarações de fato ocorreram, se de fato Maduro está disposto a negociar. Caso isso seja verdade, tenha ocorrido dessa forma, esse é o melhor caminho para a Venezuela e para a América Latina no geral. Que seja feita, então, uma negociação que leve, de repente, à saída de Maduro, mas de maneira negociada, e não por uma invasão por terra, como o comunicado da CIA sugere, ou seja, uma operação secreta que leve a tropas invadindo ou fazendo algum tipo de operação. Essas operações da CIA não têm uma definição muito clara de como elas seriam, elas têm uma definição muito genérica, isso também abre brecha para que seja feita qualquer tipo de operação, né? Envolve muitas coisas e não tem uma clareza no que está sendo proposto. Flávia, inclusive nos últimos dias tivemos a premiação de Maria Corina Machado no Prêmio Nobel da Paz. Ela que é líder da oposição na Venezuela. E com essa premiação, Flávia, inevitavelmente os olhos do mundo se voltaram para o que está acontecendo na Venezuela, né? Maria Corina Machado dando várias declarações à imprensa internacional, inclusive conversou com exclusividade com a CNN, com Cristiane Amanpour, e falando sobre o que está acontecendo nessa ditadura de Nicolás Maduro. Em que medida essa premiação serve de respaldo para Trump em suas ações em território venezuelano? Essa premiação ela se torna mais simbólica. O Donald Trump não é o tipo de líder que precisa de respaldo para fazer essas ações internacionais. Então, ela acaba dando apoio de outros atores do sistema internacional a Maria Corina Machado, demonstrando aí um apoio, inclusive, de outras democracias, da Europa principalmente, para a oposição venezuelana, que hoje está no exílio também, né? É importante dizer que não só a oposição não consegue se organizar dentro da Venezuela, mas também existe uma forte repressão. Por isso que a gente chama já o governo de Maduro de um regime autoritário, porque teve uma escalada muito grande, principalmente depois das eleições do ano passado, que a gente sabe que tem uma forte suspeita de fraude. Dito isso, o Prêmio Nobel acaba dando um respaldo simbólico importante para fortalecimento dessa oposição. Agora, a questão de uma possível intervenção americana em solo venezuelano, isso fere o direito internacional. Eu sei que as pessoas muitas vezes confundem, acham que é uma torcida pelo Maduro, mas a gente tem que separar um pouco as coisas, né? O cenário da Venezuela é extremamente delicado. A gente não pode esquecer que, mesmo que a Venezuela não tenha força para ir bater de frente com os Estados Unidos em termos militares, você tem ali uma rede muito intrincada de milícias, a gente tem civis armados na Venezuela e os próprios narcotraficantes, a rede de narcotráfico que existe dentro da Venezuela. E Maduro ainda tem muito apoio das Forças Armadas. Então, a situação pode escalar para uma guerra civil, o que
levaria a uma instabilidade em toda a região. A gente não pode tirar isso da nossa conversa de cima da mesa quando a gente vai analisar esse cenário. O delicado da Venezuela, Flávia, e aí a gente também coloca nessa conta o Brasil, né? A gente olhar um pouco para o que tem sido falado por aqui. Destaco o que disse o presidente Lula, defendeu que nenhum presidente deve dar palpite sobre a Venezuela. Isso pode gerar algum tipo de atrito entre os governos americano e brasileiro? A gente está vivendo uma fase boa ali, né? Agora na relação entre Estados Unidos e Brasil, a gente conseguiu finalmente um canal oficial de diálogo com o governo Trump. Isso é muito importante, é uma vitória da diplomacia brasileira. Então, de fato, qualquer declaração agora tem que ser muito bem pensada e a gente está pisando em ovos, como se diz, no que diz respeito a essa nova relação, essa nova fase da relação Brasil-Estados Unidos. Porém, essa fala do presidente Lula está respaldada na tradição da política externa brasileira, de não interferência nos assuntos domésticos. O Brasil se coloca sempre como um mediador. Isso é a postura de outros países aqui da nossa região também. Mediar o diálogo e tentar resolver qualquer questão através da diplomacia e não através da força. Isso porque a nossa região já sofreu intervenções militares no passado, inclusive por parte dos Estados Unidos, operação da CIA, e nunca trouxe um bom resultado para a nossa região. Então, é uma forma de defender também as nossas democracias aqui da América do Sul. Ou seja, vamos tentar resolver as coisas de uma forma negociada e dialogada, e não através de uma intervenção militar, porque isso com certeza não beneficiaria o Brasil. Inclusive ia criar um problema aqui nas nossas fronteiras, porque poderia desencadear uma guerra civil e vai desencadear, com certeza, muitos refugiados, muitos outros problemas que o Brasil e o brasileiro não está disposto a ajudar. A gente vê o que acontece com os refugiados venezuelanos que chegam atualmente aqui no Brasil. A gente não tem a melhor recepção para essas pessoas. E aí, no caso de um conflito armado, o que seria? Como o Brasil lidaria com essa situação? Seria mais um problema nas nossas fronteiras. E, além disso, não tem uma perspectiva do que aconteceria depois. Qual seria o plano B? Depois, o dia depois de uma invasão na Venezuela. Isso é importante também, a gente está falando de Estado soberano e de uma população ali que é dependente desse Estado, que precisa do mínimo de estabilidade para seguir com a sua vida. Um último ponto aqui, Flávia, para a gente encerrar nossa conversa, já que estamos olhando para a América Latina, é falar sobre a Bolívia. Afinal, amanhã acontece o segundo turno das eleições por lá e o país encerra quase 2 décadas de governos do Movimento ao Socialismo, partido fundado pelo ex-presidente Evo Morales. O que explica esse enfraquecimento da esquerda na Bolívia? É apenas uma questão econômica, já que o país enfrenta uma crise? Realmente, Carol, a Bolívia enfrenta uma forte crise econômica, uma diminuição nas suas reservas de gás natural, que é o principal produto de exportação boliviano. Eles têm a questão das terras raras também, mas não sabem exatamente como começar essa extração das terras raras, o que traria muito dinheiro para a Bolívia, mas a maior parte desses minérios estão em terras indígenas, então teria um impacto ambiental e social muito grande. Tem várias questões ao mesmo tempo acontecendo na economia e na política venezuelana, boliviana. E destaco também a falta de dólares, a própria situação de empregabilidade da população boliviana, muita informalidade ainda. Então, voltando para a questão política agora da Bolívia, o MAS também viveu um processo de fragmentação, de ruptura entre o ex-presidente Evo Morales e o atual Arce. Então, você tem ali um debate ou uma briga entre os arcistas e os evistas. Isso levou ao enfraquecimento do movimento ao socialismo, que é uma tendência mais à esquerda no cenário político boliviano. E agora isso abre brecha para novos partidos e novas tendências políticas. E é exatamente o que a gente vai ver nas eleições de amanhã. O segundo turno é entre 2 candidatos de direita. O Rodrigo Paz, que é filho de um ex-presidente também, o Jaime Zamora, que foi presidente entre 89 e 93, e o outro candidato já foi presidente da Bolívia, que é o Jorge Quiroga. Ele foi presidente entre 2001 e 2002 e foi justamente derrotado nas eleições de 2005 pelo Evo Morales. Ambos têm uma tendência para a direita, porém, o Rodrigo Paz, ele se coloca como um reformista, um moderado, alguém que
tem como slogan capitalismo para todos. O Quiroga já é um pouco mais radical nessa tendência, ele é mais um neoliberal e ele conversa muito com aquelas ideias que a gente vê na Argentina com o Javier Milei. E ele está à frente das pesquisas para as eleições de amanhã. O Tuto Quiroga, né, que está aparecendo aqui na tela, ele aparece então como o candidato favorito das eleições de amanhã. Flávia Loz, nessa conversa aqui com a gente ao vivo na CNN Brasil, a gente, claro, vai acompanhar em detalhes essas eleições, mas já trazendo o contexto, o que é debatido por lá. Flávia, professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa e até uma próxima oportunidade.